o sacrifício mais agradável a Deus. Quando Jesus disse: Ide vos reconciliar com vosso irmão, antes de apresentar a vossa oferenda ao altar, ensinou ao homem que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o de sacrificar o seu próprio ressentimento, que, antes de se apresentar a Ele para ser perdoado, é preciso perdoar, e se cometemos alguma injustiça contra um de nossos irmãos, é preciso tê-la corrigido. Então, só assim a oferenda será agradável, pois virá de um coração puro e isento de qualquer mau pensamento. Boa noite. Consertando os erros, né? Algo que é tão difícil. Mas como é que a gente poderia, digamos assim, falar para uma pessoa que de repente esteja em conflito íntimo por algo que fez no passado e que agora quer consertar os erros? Ou seja, ele precisa fazer as pazes com ele mesmo para que ele possa fazer as pazes com o próximo. Primeiro ponto, a gente tem que entender é o porquê que eu fiz, em que momento eu estava, em que momento eu me encontrava e o quanto que eu sabia que aquilo era certo, digamos assim, ou errado. Porque uma coisa é você cometer um erro consigo mesmo, com o próximo, na ignorância. Você desconhece. Outro é você sabendo, você tendo conhecimento de que aquilo não se deve fazer e você comete. Então há uma diferença bem grande, uma da outra. Mas vamos pegar aquela pessoa que, porventura, é ignorante, né? No sentido das coisas que a espiritualidade nos traz, daquilo que Deus pede que nós façamos. A gente vai conversar com essa pessoa e mostrando que nada é impossível de se fazer aqui. Eu não preciso esperar uma outra reencarnação. Eu não preciso esperar morrer na carne e nascer em espírito para tentar consertar. A gente pode, sim, começar a trabalhar aqui, tá? Fazendo as pazes com a gente mesmo e as pazes com o próximo. Para muitos é difícil. Como é que eu vou fazer as pazes com os dois que um dia, lá há 10, 15 anos atrás, fizeram um mal muito grande para mim? Como é que eu vou consertar o erro se eu não errei, se eu fui vítima? O erro não é só no sentido de eu ter errado, ter feito, mas eu posso também ter errado ao um dia ter os dois na porta da minha casa, querendo conversar, pedindo perdão, eu fecho a porta na cara deles. Aí eu estou em erro. É difícil? Não vou dizer que não é, porque cada caso é um caso. Mas aí que está o nosso esforço, a nossa renovação, o nosso embate íntimo, né? Nossa batalha, para que a gente seja melhor do que foi ontem. Se eu nego uma chance para os dois, como eu quero pedir a Deus uma chance para mim? Né? Como é que eu vou entrar no mundo espiritual pedindo perdão, querendo já estar numa cidade espiritual? Muitos pensam que só existe o nosso lar, né? Mas tem centenas de outras cidades espirituais. Como é que eu vou querer estar se eu, lá atrás, neguei o perdão aos dois? Aí talvez aquele que acha que a vida começa no berço e termina na morte, no túmulo, vai dizer, mas quem manda eles errarem? Bem feito para eles. Você estava com razão. Para aquele que não acredita que há um futuro, vai dizer isso. Está na lógica dele, acha que, né? A vida é aqui a gente faz, aqui a gente paga, aqui a gente, né? Também faz pagar também pelo que fizeram com a gente. Mas nós, conhecedores da vida futura, conhecedores da reencarnação, a gente sabe que existe uma lei de causa e efeito. Que se eu
não perdoar os dois que vieram à porta da minha casa, conversar sobre aquilo que me fizeram, de repente, há 10 anos atrás, eu vou estar me prejudicando. Tudo aquilo que eu emanar para eles de ruim, a mágoa, o ressentimento, o ódio, a raiva, isso vai se transformar em alguma coisa para mim, seja numa doença física ou espiritual. Talvez os dois tenham uma vida melhor do que a minha no mundo espiritual. Por quê? Porque vieram pedir o perdão. Não tiveram medo de se humilhar e chegaram, bateram na minha porta para conversar comigo. Eu estou falando uma questão sincera dos dois, né? Deus, que tudo sabe, tudo vê, Ele sabe o que, quando é sincero e quando é só um faz de conta. É aí, eu vou chegar no mundo espiritual dizendo, puxa vida, como eu fui ignorante. Por que eu não fiz digamos assim, as pazes com eles para que eu pudesse ficar bem? Muitas vezes, quando você é culpado, você muitas vezes toma consciência, depois de um bom tempo, você sabe que você é culpado, e aquilo começa a te remoer, não tem melhor coisa do que a oração, abrir o Evangelho, ou até mesmo uma conversa fraterna, para se aconselhar, para estudar qual o melhor caminho, os melhores caminhos que eu tenho para reconciliar com o meu desafeto. Porque eu errei. Agora sou eu em relação a eles. Eu errei. Puxa, eu estou na doutrina espírita, eu estou aqui tendo todo esse conhecimento, eu estou lendo, eu estou vendo psicografia, psicofonia, os espíritos falando a necessidade da gente perdoar, da gente amar, mas lá atrás eu fiz algo para os dois. Como é que eu vou fazer? É difícil. É difícil, como é que... Mas aí, a primeira coisa que a gente tem que fazer, o primeiro passo, seria trabalhar o orgulho. Porque o que me impede de chegar a eles, a maioria das pessoas tem como empecilho o orgulho. Se você tem um orgulho muito forte, já é um caso de estudo que você faz dentro de si mesmo, para você tentar mudar. Eu não posso morrer com esse orgulho. Isso me faz mal. Isso só vai me levar a caminhos de espinhos, de tormentos, de sofrimentos, que não tem como eu entrar no mundo espiritual, gozando de uma boa vida, de uma boa companhia, seja dos meus entes queridos, dos espíritos superiores, se eu ainda tenho dentro de mim o orgulho. Trabalhando o orgulho, lendo, fazendo oração, mais uma vez eu digo que a oração, ela nos ajuda e muito. Não é simples palavras soltas no final da noite ou no início da manhã. Ela tem que ser algo que venha do coração, ela tem que ser uma comunicação com a espiritualidade, com Deus, para que Ele nos ampare nesse combate. Superando o orgulho, eu vou estudar agora como me aproximar e conversar com essas duas pessoas. Se eu for nela e ela me nega a conversa, eu vou nele. Se ele aceita, eu converso e sento, peço perdão, peço desculpas, esclareço, faço as pazes com ele e volto para casa um pouco mais tranquilo. Vou novamente tentar falar com ela. Ela me nega o perdão, ela não quer falar comigo. Puxa, e o que eu faço? E agora? Será que se eu morrer, desencarnar, como é que eu vou ficar? Bom, eu em casa irei ter o Evangelho, vou ler, vou orar, e vou sempre emitir, assim que eu me lembrar dessa pessoa, no caso ela, Eliana, eu vou emitir bons pensamentos.
nenhuma oração é em vão. Por mais pior que seja o criminoso, toda oração que você fizer a ele, um dia vai chegar. Um dia vai bater no seu coração, na sua mente, e vai fazer com que ele sinta, tenha a sensibilidade de perceber os seus erros. Eu vou orar por ela. Não aquela coisa de, eu sou melhor do que ela, eu vou orar, coitada, ela está em erro. Não. Tentando fazer com que o Espírito que o acompanha, o Espírito protetor, fazendo com que os seus parentes desencarnados consigam sensibilizá-la para que a gente faça umas pazes. Caso eu não consiga, mas sempre eu tenho que ter um pensamento bom. Porque se eu tenho aquele pensamento que tipo, o outro eu consegui fazer as pazes, mas a Eliana é assim mesmo, sempre foi orgulhosa, chata, tal. Eu não estou fazendo a coisa certa. Eu estou caindo em erro. Porque parece que eu estou falando isso por apenas aparência. Para os outros verem que eu sou bom. Olha, eu sou bonzinho, ela é má, ela não quis me perdoar. Não, eu tenho que ser sincero. Tem que ser um perdão sincero. E se alguém vier perguntar a respeito dela, eu vou ter que falar coisas boas dela. Ou então me calar. Porque a questão aqui é eu e ela, não é eu e ela e mais os outros. Isso é sinceridade. Depois que eu consigo fazer as pazes, aí sim eu consigo ficar mais tranquilo. Porque o erro foi meu. Então eu tenho que ter essa tranquilidade dentro de mim. Mas também não é motivo de você pegar e ficar, né? Com aquela ideia, achando que é eternamente culpado, porque ela não aceitou o teu perdão, somente ele. Não. Deus está vendo tudo, sabe tudo, e Ele sabe o quanto que você realmente, sinceramente, você quis conciliar. Mas também não adianta eu me conciliar com eles e sair cometendo outros erros. Eu tenho que ter isto como motivo de estudo para mim. Se eu antes era orgulhoso e não queria pedir perdão, hoje eu sou menos orgulhoso, eu tenho que continuar me combatendo. Porque essa deficiência, espírito, é minha, não são deles. Eu não posso botar culpa nos outros daquilo que eu sou. É uma das coisas que a gente mais faz. Mas eu não vou pedir perdão porque os dois são isso, os dois são aquilo, os dois não sei o quê, os dois não sei o quê. Aí começa a levantar, né? Levantando um muro, e acaba esse muro ficando tão intransponível que naquela encarnação você não consegue fazer. Mas vai no mundo espiritual, que você vai ter que ter esse encontro para você poder ficar em paz. Foi lido aqui no Evangelho que a gente tem, antes de fazer a oferenda, né? Ali no segundo de oração a Deus, você tem que voltar lá atrás, fazer amizade novamente, ou perdoar, ou pedir perdão, e voltar novamente, digamos assim, de coração limpo, consciência tranquila. Nós, espíritas, sabemos que a vida continua após a desencarnação. Vamos supor que eu, dentro do meu orgulho, não perdoe nenhum dos dois. Eu errei. Mas eu não vou perdoar porque eu acho que eu estou certo. E aí, uma dessa, a Eliana fica mais tranquila, mas o outra desencarna com uma raiva de mim, um ódio tremendo de mim. E aí ele acaba se aproximando de mim, uma mesma frequência que a minha, e acaba se tornando um dito obsessor. Eu abri essa porta, ele veio, entrou, e aí começa a acontecer uma série de coisas tão ruins comigo, tão desagradáveis, eu não sei o porquê. Mas eu não consigo ver que eu tenho dentro de mim orgulho, que eu tenho o egoísmo, e eu acho que o que eu fiz ali não foi nada, foi apenas um erro, um pequeno erro que, eles já morreram mesmo.
Né? Por que eu vou pedir perdão para eles? E no mundo espiritual acontece o quê? Irmãos e irmãs que desencarnam em ódio, em raiva, ressentimento, e aí causam todo o mal, porque ação e reação. Não é porque Deus está me castigando, é porque eu, dentro da minha ignorância, abri portas que vão me levar ao caminho de espinhos, caminhos de choro. Ora, se eu fizer o contrário, por mais que ele desencarne com ódio, que eu esteja, estou falando daquele arrependimento sincero, orando por ele, já pedi perdão, mas o outro de repente não aceitou, ela desencarnou, ele desencarnou, ele vem, se eu estiver munido de boas companhias, bons pensamentos, boa leitura, bom estudo, seja qual for a sua religião, mas você está, digamos, trilhando o caminho do bem, eu consigo me proteger. E a espiritualidade consegue trabalhar com ele em relação à minha pessoa. Caso contrário, não. Se a gente anda em má companhia, a gente vai ter más companhias. Por mais que teu espírito protetor se vire nos 30, ele não tem como fazer sozinho. Ele não é nenhum mágico que faz assim e a gente usa uma capa protetora e nada vai acontecer com a gente. Nós é que abrimos ou fechamos as portas. Vai depender de nós. E para fazermos as pazes conosco, a gente tem que dobrar os joelhos e não ter vergonha de pedir perdão. Seja para Deus, seja para quem for. Parece que pedir perdão para parentes é mais difícil do que para amigos. Parentes já viram a gente crescer, nos acompanharam durante décadas, e se torna mais difícil. Até pela questão da intimidade. Porque geralmente os parentes sabem realmente como nós somos. Às vezes os amigos não sabem. E é tão difícil, mas é porque nós temos ainda aquela pontinha ainda de ser soberbos, de acharmos que eu não errei, só os outros erram. Mas a gente vai ter que fazer. Cedo ou tarde, a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que dobrar os joelhos e pedir esse perdão. Porque se a gente não fizer isso, como a gente vai ficar em paz? Tem aqueles casos, como eu falei, aquele parente que não aceita, você tenta, você vai para uma festa, se encontra, as pessoas continuam te espetando, tu tenta reconciliar, as pessoas ficam tirando com a sua cara, rindo, denegrindo às vezes sua imagem por trás, fazendo fofoca, fazendo intriga. Aí cabe a nós, dentro da nossa casa, orarmos. Pedir perdão. Tentando nos controlar para que a gente não tenha raiva, para que a gente não tenha nenhum tipo de mágoa em relação àquelas pessoas. Elas são o que nós fomos ontem, ignorantes. Ignoram o valor do amor ao próximo, do perdão, porque nós não somos perfeitos. Caso contrário, a gente não estaria aqui. Nós aqui. Nós não estaríamos aqui se fôssemos perfeitos. Quantas vezes a gente já não deve ter pisado em cima de pessoas? Quantas vezes a gente não deve já ter cometido erros graves? Eu não estou falando daquele erro de fofoca, de intriga. Erros graves. De ter separado o casal, de ter matado alguém, feito a família sofrer, de ter levado alguém para as drogas, para o álcool, estupro, enfim. E nós pedimos a nossa parcela de perdão. Perdoar 70 vezes 7. É isso que a gente tem que fazer. Sempre. Por mais difícil que seja. A doutrina espírita, tanto no Livro dos Espíritos, quanto no Evangelho segundo o Espiritismo, tem partes ali que falam sobre essa questão de perdoar o próximo, amar ao próximo e
ficar em paz consigo mesmo e com o outro. Quando eu lia que nós tínhamos que amar ao próximo, isso quando eu lia há muito tempo atrás, eu não conseguia entender muito bem. Como é que eu vou amar uma pessoa que me fez mal? Parece ser uma coisa impossível. Para aqueles descrentes que acham que a vida começa aqui e termina com a desencarnação, não existe mais nada a não ser isso, é uma coisa até de ironia. Eles ironizam com essa parte. Porque eles não têm como entender. Porque eles não têm essa visão do mundo após o desencarne. Eles não conseguem entender a reencarnação, eles não conseguem entender que lá, no outro lado, porque aqui também não deixa de ser outro lado, né? Lá no outro lado, a vida continua, e continua como nós somos. Se somos imperfeitos, vamos continuar imperfeitos até a gente conseguir se ajustar. Ninguém nasce imperfeito e desencarna e já renasce totalmente perfeito. E eles vão até ironizar da gente. E eu ficava pensando, puxa, como é que eu vou perdoar? Como é que a gente se perdoa? Amar o próximo? Como é que eu vou amar uma pessoa que me fez tanto mal? Eu ficava naquela dúvida. Porque eu já vi pessoas falando isso. Eu não vou conseguir amar a Eliana. Tá doida? Ela me denegriu minha imagem, ela fez isso. Eu não vou, me desculpa, eu não consigo. Eu sou ainda imperfeito. Aí a gente coloca 1001 desculpas. Eu sou imperfeito, eu estou aprendendo, eu ainda estou evoluindo. Mas cabe a nós escolhermos o dia, a hora e o momento e começarmos a mudar. Porque se a gente ficar nesse desculpismo, eu vou passar 3, 4 gerações com essa pendência com ela. Não importa se ela matou algum ente querido meu, ou se ela fez alguma coisa comigo, mas se eu não colocar o amor entre eu e ela, eu não vou conseguir cortar essa pendência entre eu e ela. No livro Caminheiros do Bem tem uma história que fala ali daquele rapaz que ele ia e voltava, sempre estuprando, sempre cometendo crimes. Até que um dia aconteceu algo com a filha dele que fez com que ele parasse. Ele tinha que fazer as pazes com ele, para depois ele ir consertar os erros lá atrás. O que ele fez, não é porque ele se arrependeu, que deixou de ter que consertar. Ele vai ter que consertar. Mas um dia ele teve que parar. E lá no livro mostra. Ele teve que parar. Ele teve que se acordar. É esse acordar que a espiritualidade está nos chamando todos os dias. E muitos de nós acham que não vai acontecer nada. Que o desencarne vai demorar, que o desencarne vai ser daqui a 30, 40 anos, mas pode ser amanhã. E aí? Puxa, não deu tempo. Nossa, já? Puxa, né? E agora? E agora você se vê em apuros. Aí você começa a olhar para trás e ver, puxa, tanta coisa que eu poderia ter consertado, tantas coisas que a espiritualidade, meu anjo protetor, meus familiares me mostraram, seja através da doutrina espírita, seja de cursos, seja de livros, e eu não consegui ver porque eu sempre achei que o amanhã nunca ia chegar. E aí, depois a gente quer ter uma reencarnação, uma volta prazerosa, tranquila, né? Que nada. A gente só vai, chinelada na bunda, né? Por quê? Porque a gente não quer voltar para trás e fazer as pazes, não quer consertar os erros. A gente quer teimar. A gente quer teimar com a lei divina, achando que nós estamos muitas vezes corretos. A bondade, o amor, ele conserta. Acreditem, ele conserta. Seja agora, seja na próxima encarnação, mas tem que ser um amor sincero. A generosidade, quando você consegue trabalhar dentro de si, quando você consegue trabalhar o seu espírito, que você começa a tirar
a mágoa, o ressentimento, o ódio, a vingança, esses pensamentos na sua cabeça, que você começa a praticar bons pensamentos, boas leituras, você começa a perceber como muda. Como você consegue atingir, muitas vezes, pessoas que você jamais teria imaginado que poderia estar mudando ou ajudando. Ajudando o próximo, eu estarei me ajudando também. Esquecendo um pouco de mim, eu vou estar ajudando o outro, mas eu estarei também me ajudando. Chico dizia sempre isso, né? Eu esquecia dele. Porque se você fica pensando em você, somente em você, você se torna egoísta. Ah, não. Primeiro eu. Isso só cabe quando você quer fazer a caridade, quer ajudar o próximo e deixa a tua casa desarrumada. Nesses termos, aí é diferente. Eu vou arrumar aqui a minha casa, me reconciliar com a minha esposa, com o meu amigo, com o meu pai, com a minha mãe, com a minha sobrinha, porque não tem sentido eu querer fazer a caridade lá fora com maior briga, pé de guerra dentro da minha casa. Onde é que estou fazendo as pazes aqui? O que adianta eu lá pedir perdão para o meu amigo e chegar aqui na minha casa não perdoar a minha esposa? Aí isso é aparência. Eu estou aqui, ó, ai, perdão, olhando. Ai, está me olhando lá, ó. Isso não é verdadeiro. Nesse sentido, sim. Eu vou arrumar minha casa primeiro. Porque aqui é um ensaio que a gente faz, porque é minha família. É esse ensaio que Papai do Céu nos colocou para que a gente aprendesse. Não tem laboratório melhor do que a nossa família. Antes de sair fazendo aos outros, tenta fazer na sua família, que é muito mais difícil. Mas também, se você passar por essa prova, olha, o mundo está aberto para você. Porque as dificuldades, muitas vezes, somos nós que colocamos. E a gente tem que vencê-las. Vencê-las, mesmo sabendo que ela está errado, que ela fez tudo isso que ela fez comigo, eu tenho que perdoar 70 vezes 7. Porque eu faço as pazes comigo e com ela. Como eu tenho conhecimento do que acontece na lei da causa e efeito, eu sei que Papai do Céu, na sua bondade maior, jamais vai esquecer dela. Vai dar o remédio necessário a ela. Eu não preciso desejar nenhum mal para ela, porque se eu desejo mal, isso vai e volta para mim. Papai do Céu vai dar o remédio para ela. Papai do Céu dá para a gente todos os dias. E a gente, por incrível que pareça, a gente não consegue perceber isso. E a gente reclama. Reclama, a gente quer uma vida sossegada, uma vida alegre, uma vida sem trabalho, sem esforço. A gente quer, né? A gente fica imaginando aquela... Mas a gente não faz por merecer. A gente não muda. Como um estudante quer tirar nota 8 ou 9 em matemática, se ele nem sequer pega o caderno em casa? Como ele quer tirar um 8 ou 9 na prova? É praticamente difícil, a não ser que ele aprenda sem precisar estudar, mas é uma outra história. Mas aquele que precisa estudar, como ele vai querer tirar uma boa nota se ele não sequer pega o caderno? Cadê o esforço dele? Que precisa ter o esforço. Precisa a gente dar o primeiro passo para essa mudança acontecer. Porque não adianta. Se a gente não fizer isso, o combate dentro de si mesmo, que é difícil, mas necessário, a gente não vai conseguir dar um passo sequer em direção da nossa felicidade, da nossa paz que a gente tanto almeja. Seja conosco, seja com os outros. A gente tem que criticar menos. Devemos nos criticar, não o outro. Devemos dizer todo dia, não faça isso, Alexandre. Isso não é legal. Opa, estás perdendo a paciência. Opa, não faça isso. A gente tem que nos vigiar para que a gente não cometa erros que muitas vezes a gente já cometeu há um tempo atrás e a gente sabe que está errado.
E vai ser cobrado muito mais de nós que sabemos do que aquele ignorante que não tem noção. Não tem noção da vida após a morte, não tem noção das leis divinas. Claro que ele vai receber de volta aquilo que ele fizer, mas nós receberemos com muito mais peso, porque a gente sabe. Porque uma coisa é uma pessoa pegar isso aqui e jogar no chão sem saber que vai quebrar. Ela não conhece. Ela pega. Outra coisa é saber que isso aqui quebra e jogar de propósito. Qual é o mais culpado? Eu? Porque eu sei que quebra. A outra pessoa, a criança, por exemplo, que pega e joga, ela não sabe. Ela não tem noção. Então que a gente possa estar trabalhando isso dentro da gente. Os livros estão aí, a biblioteca, né? E eu quero passar um videozinho que se chama A Árvore Generosa, que um tempo atrás eu até passei, eu queria passar para uns alunos para ver, para falar sobre essa questão da generosidade. E esse videozinho é de uma árvore que ela faz tudo pelo menino. E o menino só pede, só pede, só pede. E ela dando para ele. E até no último momento, ela não deixa de ser generosa com ele. Assim, tentamos ser nós para com o próximo. E conosco também. Pode soltar o videozinho. Do you hear me? I'm talking to you. Across the water, across the deep blue ocean, under the open sky. Oh my, baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. They don't know how long it takes waiting for a love like this. Every time we say goodbye, I wish we had one more kiss. I'll wait for you, I promise you I will. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Lucky we're in love in every way. Lucky to have stayed where we have stayed. Lucky to be coming home someday. And so I'm sailing through the sea to an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air. I'll put a flower in your hair. Though the breezes through the trees are most pretty, you're all I see as the world keeps spinning round. You hold me. Do you hear me? I'm talking to you. Across the water, across the deep blue ocean, under the open sky. Oh my, baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. They don't know how long it takes waiting for
to be coming home again. Lucky we're in love in every way. Lucky to have stayed where we have stayed. Lucky to be coming home someday. And so I'm sailing through the sea to an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air. I'll put a flower in your hair. Though the breezes through the trees are most so pretty, you're all I see as the world keeps spinning round. You hold Do you hear me? I'm talking to you. Across the water, across the deep blue ocean, under the open sky. Oh my, baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. They don't know how long it takes waiting for a love like this. Every time we say goodbye, I wish we had one more kiss. I'll wait for you, I promise you I will. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have. Do you hear me? I'm talking to you. Across the water, across the deep blue ocean, under the open sky. Oh my, baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. They don't know how long it takes waiting for a love like this. Every time we say goodbye, I wish we had one more kiss. I'll wait for you, I promise you I will. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Lucky we're in love in every way. Lucky to have stayed where we have stayed. Lucky to be coming home someday. And so I'm sailing through the sea to an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air. I'll put a flower in your hair. Though the breezes through the trees are most so pretty, you're all I see as the world keeps spinning round. You hold me right here, right now. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been.
árvore, mesmo assim, ela sempre amou o menino. Ela nunca sequer apontou nenhum erro dele. Ele quis, foi pedindo, e ela dando, doando-se, né? E no final, quando ela poderia ter dito tudo aquilo que ele fez de errado, ela não fez. Ela deixou com que a consciência dele falasse. Ele já sabia, né? O que ele já tinha feito. E ela simplesmente amou. Esse é o nosso objetivo aqui nessa encarnação, né? Tentar amar incondicionalmente, não apontando os erros, e sim ajudando a consertar os erros, ficando em paz tanto com a gente quanto com o próximo. Obrigado, tenha uma boa noite. Obrigado.